Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nessa semana vai falar sobre o solo e a alimentação. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o professor doutor Carlos Serri, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor, muito agradecido pela presença, obrigado mesmo. Sou eu quem agradece essa oportunidade. Que bacana. Professor, vamos então falar sobre o solo e a alimentação. E eu quero começar essa nossa conversa pedindo uma fala introdutória do professor para pensar um pouquinho na questão da qualidade do solo brasileiro e as suas variações. Podemos dizer que o solo brasileiro é um bom solo? Em geral, ele é um bom solo, mas vocês imaginam que numa dimensão como o nosso país, no continental, Brasil, dimensão continental, há uma variação muito grande de solos. As pessoas não necessariamente percebem, né? Porque ou a gente cobre esse solo com urbanização, e aí não vê, ou quando está no campo tem uma planta, ou tem uma floresta, mas abaixo ali dos nossos pés tem uma variação muito grande de solos. Desde solos que a gente chama de arenosos, né? Predomina areia. Quem vai para a praia sabe do que eu estou falando, né? Tem solos que são quase igual à areia da praia. E tem solos no outro extremo que são muito argilosos. Quando eles ficam secos, eles ficam super duros. E quando eles molham, eles ficam super pegajosos. Quem lembra de brincar com massinha? Sim. Quase que dessa forma. Eu estou falando de extremos de características físicas do solo. Arenoso, argiloso, tem todo um gradiente. Mas tem também variação do ponto de vista químico dos solos. Tem solos que são naturalmente férteis, que são formados por rochas. Quem dá origem ao solo é uma rocha, que foi sendo quebrada, a gente chama isso de intemperismo. Essa transformação da rocha é que gera o solo. Então tem rochas vulcânicas que são super férteis e tem rochas que são arenitos, que não têm muitos nutrientes. E tem um aspecto biológico. Então veja, eu falei do físico, só falando de textura, arenoso, argiloso. Tem do químico, que é uma rocha que originou aquele solo naturalmente fértil, e o outro solo que não é fértil. E tem o biológico, que são os micro-organismos que moram ali no solo. Só que imagine uma situação semiárida no Brasil. Nós temos, né? Região Nordeste, por exemplo. E uma região bastante úmida, quente, uma região quente, seca. Não são os mesmos micro-organismos que vivem naquele ambiente. Vamos pegar o sul do país, lá na região dos Pampas. No inverno fica frio. Não são os organismos que vivem nesses outros ambientes. Então, o solo é um componente que integra atributos físicos, químicos, biológicos. E essa combinação de aspectos é que dá a diversidade de solos que a gente encontra no nosso país. Tem outras nações que não têm, pela sua extensão, pela sua homogeneidade, não tem tanta variação de solo. É mais fácil conduzir aqueles solos, porém também é menos atrativo sobre o ponto de vista de identificar quais são os melhores solos para as melhores atividades. Onde a gente vai estabelecer uma área de cultivo de alimentos? Idealmente num solo bom, um solo fértil, um solo que não fique tão duro quando seco, que não fique tão pegajoso, plástico, quando úmido, mas que tenha uma fertilidade natural alta, né? Idealmente a gente deveria não alterar os ambientes de floresta, de mata atlântica, de cerrado, em solos que são suscetíveis. Não faz sentido. Mas a gente fez isso no passado, por ignorância. Hoje já não faz com tanta intensidade. Por exemplo, desmatar uma área que não é adequada para um sistema de produção ou não é adequada para estabelecer um meio urbano. Por quê? Porque aquele solo não comporta. E aí vem um outro contexto, que não é nem de alimento que nós estamos falando hoje, mas de engenharia.
Tem gente que quer construir uma piscina, uma casa, um prédio em cima de um solo que não tem estrutura adequada. Não é para isso. Daí, é possível? É. Mas o que o indivíduo vai ter que fazer? Eu não sou engenheiro civil, mas perfurações, a quantidade de concreto e de ferro absurdas para conter uma situação ou para poder utilizar uma situação que não deveria ter sido destinada para aquele uso. Então, conhecendo a diversidade de solos, a gente tem até um termo técnico que chama aptidão. Ou seja, qual que é a aptidão daquele solo? É para receber uma área de pastagem, de agricultura, de urbanização, ou é para deixar como vegetação nativa, que a gente precisa que seja mantida? Então, através da aptidão do solo, a gente pode tomar decisões mais acertadas do que no passado, infelizmente, usamos uma determinada área com um determinado tipo de solo para um uso que não era o melhor. E aí essas coisas não funcionam. Professor, eu quero tocar num assunto aqui que é de interesse de toda pessoa. Quero compreender a relação entre a saúde do solo e os impactos na produção dos alimentos. Nós precisamos ficar atentos a isso. Muito. E é fácil a gente perceber, às vezes a gente não se atenta no dia a dia da importância do solo, mas é fácil a gente perceber quando o alimento ele é produzido em cima de algo, né? Então esse arroz que a gente come, esse feijão, essa carne, né? Esse arroz e feijão, eles foram cultivados, não foi no ar, foi em cima ou dentro de um sistema que chama-se solo. Né? Você falou da carne. Sim, tem um animal que está consumindo um material vegetal que cresceu em cima do solo, seja uma área de pastagem, seja, né, um confinamento que a gente trouxe alimento para ele, esse alimento foi produzido lá no solo. Então, a saúde do solo, e você usou um termo perfeito. No passado a gente chamava de qualidade do solo, hoje a gente chama de saúde. O termo está corretíssimo. Por quê? Porque o solo é vivo. E todo ser vivo tem saúde. Nós não queremos ter saúde? Sim. Né? Uma planta está saudável ou não, um solo também. E um solo saudável é aquele que reúne as características que eu mencionei na minha resposta anterior, que é características adequadas físicas, químicas e biológicas. Quando a gente tem medições para fazer isso, tem indicadores para saber se um solo está saudável, pouco saudável, não saudável. E se ele não está saudável, qual o remédio, entre aspas, que a gente vai dar para ele? Quando a gente fica doente, né? A gente toma um remédio. O solo, quando está doente, não saudável, tem remédio. Só que com esses indicadores, a gente dá um remédio assertivo para melhorar ou o atributo físico, ou o químico, ou o biológico, ou às vezes vários deles. Para quê? Porque esse solo saudável ele tem condições plenas de suportar, de dar condições para que a planta se estabeleça. Então a gente quer que os nossos solos sejam saudáveis para que a produção vegetal e animal sejam as melhores possíveis e isso, em última análise, impacta o nosso dia a dia. O indivíduo que tem a felicidade de poder tomar café da manhã, almoçar, jantar, fazer um lanchinho entre esses períodos, ele tem que se atentar que aquele alimento, aquela fibra, você está vestido aí com um blazer bonito, isso é algodão. Se o solo não estiver saudável, esse algodão não cresce. Não é a fábrica que produziu o algodão. Nós precisamos da fábrica para processar. Mas se não tem o solo lá para que a planta de algodão cresça e a gente leve esse material para a fábrica, não tem o blazer. Não tem o pãozinho que o indivíduo comeu no café da manhã, não tem o leite que ele bebeu, não tem o café, não tem o arroz e feijão, a verdura. Então, tudo parte da base, que é o solo. Eu brinquei falando sobre construção e tal. O solo é o alicerce de tudo. Se o alicerce não está bom, o prédio lá não vai ficar estabilizado e é perigoso. Nós não queremos o alimento perigoso. E veja, não estou só falando em quantidade de alimento, mas na qualidade desse alimento. Hoje a gente quer consumir um alimento de origem vegetal ou animal, mas que tenha nele nutrientes. Porque senão
a gente é afetado na nossa saúde. Sabe, existe um grande pesquisador que está hoje nos Estados Unidos, mas ele é de origem indiana, ele fala assim, solo saudável, gente saudável. Se o solo está não saudável, isso reflete na gente, porque a gente vai consumir alimento de baixa qualidade e, se o solo está não saudável, talvez nem tenha condições de produzir muitos alimentos. Então é a quantidade e qualidade dos nossos alimentos, das nossas fibras, energia. Nem estou falando de biocombustível, hein? Eu me desloquei aqui, o carro é etanol. A etanol vem da onde? No meu caso, vem da cana-de-açúcar. Essa cana cresceu aonde? Em cima de um solo. Então, olha como o processo é dependente dessa interação solo, planta, animal, atmosfera. Professor, eu quero aprofundar esse assunto, colocando aqui, relacionando a questão da saúde do solo, sobre esse panorama brasileiro, quando a gente coloca elementos como agricultura intensiva, o desmatamento, as erosões, poluição e uso de fertilizantes. Como esses elementos todos podem impactar diretamente na saúde do solo? Você sabe, excelente pergunta, você sabe que eles podem impactar positivamente ou negativamente. Claro que se você tem um processo erosivo, não tem nada de positivo nisso. O que é um processo erosivo para os colegas que eventualmente não se lembram, né? É perder terra por erosão, né? Seja pelo vento, o vento leva a terra para outro lugar e ninguém quer. No nosso quintal sujo, a dona de casa ou eu, vou lá pendura, né? Eu penduro uma blusa lá e essa erosão eólica do vento trouxe terra lá, sujou. Mas tem a erosão hídrica que as chuvas fortes, se esse solo não estiver bem saudável, ele não estiver cuidado, se não tiver proteção nesse solo, se não tiver uma planta em cima, essa água vai carrear, vai levar parte desse solo e vai chegar aonde isso? Um recurso hídrico. Impacta a gente na hora que a gente vai beber água. Impacta a gente na hora de pagar a conta de água, porque aquela instituição de saneamento teve que gastar mais dinheiro, mais produtos para limpar, para deixar a água. Ninguém quer tomar uma água que não seja transparente, né? Então, mais processo. Então, quando você tem um processo erosivo, é uma indicação de uma má condução daquele solo. Má condução. Quando você tem um desmatamento, você está tirando aquela capa de vegetação de proteção do solo. Se você usa como uma agricultura conservacionista, sustentável, beleza, porque acabamos de falar que a gente precisa de fibra, precisa de energia, precisa de alimento de origem vegetal, animal, precisa de biocombustível e tal. Mas o problema é quando a gente não trata bem esse ambiente solo, com problemas de excesso de insumos. Você mencionou na sua pergunta fertilizante. Os fertilizantes, quando bem utilizados, são imprescindíveis para que a planta cresça. Por quê? Porque a gente falou que tem solos que não têm fertilidade natural adequada, não têm os nutrientes necessários para a planta crescer, né? Falar, poxa, mas então como é que tem uma floresta lá? Sim, porque a própria floresta ela vai ciclando os nutrientes que caíram de uma folha, vai decompor. Mas na agricultura, na pecuária, o ritmo para atender às nossas demandas por alimento, fibra e energia é muito alta. Não dá tempo. A gente quer tudo acelerado. Não quer ter arroz só um dia da semana, quer ter todos os dias da semana. Então, a quantidade demandada pela planta, ela às vezes, num solo pouco fértil, precisa ser complementada por fertilizante. Então, o problema não é o fertilizante, ele é bom. O que é o problema? Se colocar muito fertilizante, na hora errada, no local errado, para a planta errada. Então, veja, são tecnologias que a gente tem que bem utilizá-las e, quando bem ajustadas, elas trazem benefício. O fertilizante num solo pouco fértil vai melhorar a saúde do solo. Só que, se colocado de maneira equivocada, na dose errada, na posição errada, na época errada, vai causar um problema ambiental. Ou parte desse fertilizante
vira gás que vai para a atmosfera, causando poluição. É o caso dos fertilizantes nitrogenados, que contém nitrogênio na sua estrutura. O nitrogênio é um dos elementos que a planta mais precisa. Então, a sua roupa aí tem nitrogênio na molécula desse algodão que foi processado na fábrica. O café, o leite, açúcar, tem nitrogênio na sua constituição. E é bom porque a gente precisa de nitrogênio também. Então, se eu coloco na quantidade certa esse fertilizante, muito bem, minha planta cresce bem, obrigado, e não vai ter excesso para virar gás de nitrogênio, causando problema de poluição. Se eu coloco muito, parte desse nitrogênio com aquele processo erosivo, a água leva embora a terra, mas leva nitrogênio que está lá. E vai chegar onde? No recurso hídrico, causa um outro problema que alguns já ouviram falar, chama eutrofização, ou seja, você tem um excesso de nutrientes no recurso hídrico, o que acontece com o peixinho lá? Morre. Porque tem muito nutriente na água, bactéria, protozoário, fitoplâncton, eles crescem muito, eles consomem oxigênio, os outros bichos que estão lá na água que precisam de oxigênio não têm. Então, crustáceos, peixes, acabam morrendo. Por quê? Porque a gente colocou um excesso de um elemento onde não deveria ter colocado. E isso não é saúde do solo. Isso é excesso, né? Então, do mesmo jeito eu estou com um pouco de excesso aqui, né, de saúde. Isso não é saúde, né? Então, o excesso de fertilizante, o excesso de erosão, o excesso de desmatamento, esses excessos não são adequados. E existem técnicas, existem metodologias, existem procedimentos para a gente fazer a coisa certa, né? Está à nossa disposição. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Dr. Carlos Eduardo Pellegrini Serri sobre o solo e a alimentação. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o solo e a alimentação. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor Dr. Carlos Eduardo Pellegrini Serri. Professor, eu quero retomar esse segundo bloco falando de uma questão, fazendo um recorte, inclusive, o senhor até fez algumas indicações no primeiro bloco, mas eu queria falar sobre a qualidade do solo e a saúde animal. Como é que a gente pode compreender esta relação para que a gente também possa consumir uma carne saudável? Puxa, essa relação hoje ela está muito bem estabelecida por indicadores quantitativos que a gente monitora nos solos para garantir
que aquele animal que está recebendo aquele alimento de origem vegetal esteja sendo contemplado com todos os nutrientes que ele precisa. Então, hoje, áreas de pastagens bem manejadas têm combinações de plantas, que cada tipo de planta vai dar uma quantidade e uma qualidade nutricional para aquele animal, e para aquela planta se estabelecer ali, o solo precisa conter as condições contínuas de alimento, né, que a gente chama de nutrientes no solo, que grande parte das vezes precisa ser complementado, né? Então, hoje nós temos o maior uso da terra no Brasil e no mundo, depois das vegetações nativas, é o pasto. O uso maior da terra hoje no mundo. Não é só no Brasil, no mundo todo. É com pastagem. E essas áreas de pastagem, elas são monitoradas, existe um esquema de coleta de amostras de solo, leva para o laboratório, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem métodos no laboratório que você vê quanto que tem de nutriente naquele solo. Puxa, esse solo está equilibrado nutricionalmente? Sim, então não preciso fazer nada. Só que são raras as situações que isso acontece, em solos de fertilidade muito alta. Como é o maior uso da terra no mundo e no Brasil, tem áreas de solos que não são tão férteis e que tem pastagem em cima que o animal está se alimentando. Para esses tipos de solo, quando a gente faz uma análise dos nutrientes no laboratório e vê que está faltando, a gente adiciona via insumos a quantidade e o equilíbrio entre os nutrientes para que aquele solo agora tenha condições de fornecer esses nutrientes para as plantas e o animal que está ali em cima consuma a planta. Quando a gente faz uma análise da carne, da qualidade dessa carcaça nutricional, está sendo atingido. Não sei se vocês já ouviram falar que em determinadas situações de pastagem, o indivíduo tem que complementar, a gente chama isso de volumoso, né? A grama tem que complementar com outros, com sal, o animal vai lá lamber o sal, aquele sal que a gente chama, tem nutrientes ali também. Porque não necessariamente aquele ambiente está sendo, aquele solo está provendo todo o nutriente que o animal precisa. O ideal é que a planta dê essas condições, mas em algumas situações o animal é trazido para complementar, para não ficar com uma deficiência e não ganhar peso, não ganhar qualidade daquele alimento. Então, olha, repito, sem querer ser cansativo, o solo é a base. Se ele está ajustado, o resto todo fica assim beneficiado, né? E tem aqueles animais, se perguntou do consumo, né, de origem animal, e quando eu falo animal não é só a carne não, e não é, quando eu falo carne não é só do boi, tem de ave, de suínos e tal, mas é o leite que veio do animal. Sim. É o ovo que veio do animal, é o couro por uma roupa bonita que dure, né? Então todos esses produtos de origem animal, diretos ou indiretos, eles são dependentes de uma saúde do solo adequada, tá? Às vezes até a situação ali de solo é tão pobre que o indivíduo quer ter o animal, então ele faz um sistema que chama-se confinamento. Coloca o animal em um ambiente, né, cercado, e como ali naquele ambiente cercado ele não tem a quantidade e a qualidade do alimento que ele precisa, então é trazido o alimento de outro local. Então é feita uma ração para esse animal. Isso é que chama confinamento. Ele fica num ambiente mais restrito, diferente do animal que está lá no pasto e pode se deslocar e tal, e vai beber água num ponto. Ali não, o animal está confinado, está restrito numa área pequena, então nós temos que trazer comida para ele, né? É como colocar uma ave numa gaiola. Ela não tem como sair produzindo ou procurando alimento, e você tem que colocar o alimento, a água para aquele animal numa gaiola, senão ele vai morrer. É a mesma coisa do confinamento para fins de boi, de vaca, de suínos, de aves, né? Você tem que trazer o alimento. E esse alimento foi produzido em algum lugar em cima do solo, então
você tem que cuidar desse solo também. Professor, nessa linha ainda, eu quero colocar aqui um outro elemento, pensando, claro, né, na qualidade, na saúde desse solo, que é a qualidade da água. Como é que a gente pode pensar nesse elemento? O solo, além de todas as características que eu mencionei anteriormente, ele é um filtro natural. Mas o que é isso, né? Bom, a água da chuva cai sobre o solo e esse solo tem camadas variadas. Tem alguns solos que são rasos, tem 1 metro de profundidade, às vezes menos. Tem solos que têm dezenas de metros de profundidade. Seja ele mais espesso, ou mais raso ou mais espesso, essa água vai transitar, vai ser lixiviada, vai percorrer essas camadas do solo. E lá tem um monte de carga nesse solo, carga positiva, carga negativa, que vai retendo eventuais poluentes que estavam na atmosfera e que com a chuva chegaram até o solo. Uma hora essa água, mais rápido ou mais lentamente, vai chegar, sabe aonde? No lençol freático. E essa água, no lençol freático, quando passou por um solo saudável, ela está filtrada, ela está de qualidade elevada. Agora, e se esse solo não estiver saudável? Esse filtro não é bom. O que vai acontecer com a água do lençol freático? Vai estar contaminada. É o que acontece em vários países da Europa. As pessoas não comentam muito, mas tem países lá como a Holanda, a Alemanha, que tem boa parte dos seus lençóis freáticos contaminados por um excesso de insumos, de nutrientes que colocaram, e os solos lá especificamente são rasos, não teve um bom filtro para que essa água pudesse ser utilizada. Vários desses países nem utilizam essas águas, porque dá uma série de problemas de saúde humana. Então, veja, olha a importância do solo. Além de produzir alimento, fibra, energia, é um filtro natural muito importante. Só que a gente quer que esse filtro esteja funcionando a pleno vapor, em plenas condições. Para isso a gente precisa cuidar desse solo. Aquele solo erodido que você falou, de erosão, o que é erosão? É perda de terra. Imagine um processo erosivo, perder um pouco de terra. 2, 3 centímetros. Ah, isso não é nada. Sim, mas amanhã tem outro evento e perde-se mais 2, 3 centímetros. Depois da manhã, um outro. Dá para perceber que após um certo tempo, aquele solo que era super espesso foi perdendo material. 2 problemas de água. Ele não é um bom filtro. Qual que é o segundo problema? Esse solo, essa terra que foi perdida, chegou num recurso hídrico, numa lagoa, num rio, num reservatório de água, numa hidroelétrica, e vai acontecendo o quê? Piorando a água desses ambientes. A hidroelétrica de maior porte que nós temos aqui no Brasil, Itaipu, perdeu décadas e décadas de vida útil porque ela foi sendo assoreada. O que é assorear? É aquela terra que estava lá numa área mais alta, por erosão chegou àquele reservatório, no caso eu estou dando o exemplo de Itaipu, e essa terra foi sendo depositada, decantada, assoreando o fundo. A quantidade de água capaz de ser mantida naquele ambiente foi reduzida, concorda? Se pegar esse copo aqui, cabe lá, sei lá, 200 ml de água aqui. Se eu colocar metade com areia aqui, ele vai conseguir agora comportar 200 ml de água? Não, porque parte do reservatório dele está sendo ocupado com outra coisa. É o que aconteceu em Itaipu. Até que um programa que o Brasil é pioneiro no mundo, chama-se um sistema plantio direto, para uma agricultura com mais conservação, com ambientes sustentáveis, evitasse que esse processo erosivo acontecesse, e Itaipu voltou a ter a capacidade de armazenar água. Então a água e a relação com o solo é não só com o filtro, mas não perder esse solo para que não contamine essa água. Professor, um debate muito contemporâneo, que é a questão das mudanças climáticas. Minha pergunta, qual a relação que esse elemento tem com a saúde do solo? Também total. Por quê? O solo, ele é um ambiente que consegue sequestrar carbono. O que esse cara está falando?
Carbono é um elemento presente em todos os materiais orgânicos. Então nós temos carbono. A planta tem carbono, o animal tem carbono, né? Os micro-organismos do solo têm carbono, o solo tem carbono. Carbono e hidrogênio são as bases, os elementos bases para os materiais orgânicos. Bom, mas o que isso tem a ver? O problema do aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas está acontecendo porque há uma concentração de gases na atmosfera muito elevada que não tinha no passado. Esses gases vêm da onde? Das nossas atividades humanas. 75% dos gases que estão na atmosfera, chamados gases do efeito estufa, 75% deles vêm da queima de combustível fóssil. Então, toda vez que eu pego um petróleo, um gás natural, um carvão e queimo, emite gás. Esse gás fica sendo acumulado lá na atmosfera e causa o aquecimento global e as consequentes mudanças no clima. Bom, é só 75% vem da queima de combustível fóssil. E o restante? Em torno de 20% vem da agricultura, pecuária e silvicultura. Depois tem mais um tanto que vem da indústria, de resíduos e tal. Mas os dois principais meios, as duas principais fontes de emissão desses gases, primeiro combustível fóssil, depois vem agricultura, pecuária e silvicultura, globalmente falando. Bom, então o que a gente tem que fazer para resolver a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas? Primeiro, reduzir drasticamente o uso de combustível fóssil. Mas como vai fazer isso? Existem outras alternativas. Aqui no Brasil é líder mundial de produção de biocombustível. É o etanol que vem da cana, é o etanol que vem do milho, é o biodiesel que vem da soja, da palma, da canola, enfim. Então é substituir esses combustíveis para não usar em demasia o combustível fóssil, mas usar um biocombustível. É painel solar, é eólico, então existem alternativas. Mas para voltar diretamente na sua pergunta do solo, eu estou fazendo essa contextualização para dizer o quê? Tem um excesso de gases na atmosfera. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir as emissões dos gases. Mas só reduzindo as emissões não resolve o problema. Por quê? Porque o gás está lá na atmosfera. Então a gente precisa achar algum meio de tirar esse excesso de gás da atmosfera. Tem um dos gases que é o mais abundante na atmosfera, que está causando o aquecimento global e mudanças climáticas, que chama-se CO2, dióxido de carbono. Sabe qual é a forma mais barata, natural, de se retirar esse CO2? É através das plantas, que elas fazem um processo que chama-se fotossíntese. Quem lembra da escola lá vai lembrar fotossíntese. As plantas retiram CO2 da atmosfera, retiram carbono da atmosfera. CO2 não é CO2, C é carbono. Quando nós estamos fazendo fotossíntese, aquele carbono que está na forma gasosa em excesso, causando aquecimento global e mudança climática, esse carbono é introduzido na planta agora. Ele deixou de ser carbono na forma gasosa, está carbono na forma de planta. Uma parte dessa planta a gente vai consumir. Foi isso que a gente conversou até agora. Sim. Na forma de alimentos, na forma de combustível, na forma de roupa. Nós vamos consumir parte desse carbono da planta. E o restante? O restante fica lá no solo. As raízes ficam lá no solo. Vão sofrer um processo que chama-se decomposição. Os pequenos organismos do solo, fungo, bactéria, alga, protozoário, levedura, um monte de pequenos organismos, eles decompõem, eles alteram esse material. E agora acumulam esse carbono no solo. Isso é o chamado de sequestro de carbono. Eu vou resumir agora, em uma frase, para ver se o pessoal prestou atenção ou não. Esse carbono que estava na atmosfera, causando problema porque está em excesso, parte dele é absorvido pela planta, parte da planta é decomposta, parte do carbono fica no solo na forma de matéria orgânica. E eu vou terminar minha longa explanação aqui para dizer, sabe o que para você? Esse carbono, ele não está solto na forma de um Czinho, de um elemento lá. Ele está na forma de frações orgânicas. E essa é a principal forma de melhorar a saúde do solo.
veja que é um ciclo virtuoso. Se a gente tem uma planta crescendo bem, ela tira mais CO2 da atmosfera. Quanto mais CO2 da atmosfera ela tirar, menos impacto do aquecimento global e mudança climática. Mais planta crescendo, mais a gente tem alimento, fibra, energia. Mais ela crescendo, uma parte a gente vai usar, mais retorna para o solo. Mais material vegetal retornando ao solo, mais decomposição, mais sequestro de carbono. Carbono esse que está na forma de frações orgânicas, melhorando a saúde do solo. Então eu tenho um solo mais saudável, eu tenho um ciclo virtuoso. Solo mais saudável, mais planta, mais fotossíntese, mais retirada de CO2. Olha que beleza. Professor, eu reservo sempre uma afirmação, uma reflexão de uma grande referência no assunto pautado, e para o senhor eu reservei uma fala da pesquisadora Raja Timilcina. Eu vou abrir aspas para ela e depois então eu vou pedir o comentário do professor. Abrindo aspas então para a Raja Timilcina, ela vai dizer: o solo é um recurso natural, essencial para a vida na Terra, desempenhando papéis críticos na produção de alimentos, na regulação da água, na manutenção da biodiversidade e na mitigação das mudanças climáticas. Comente essa fala, professor. Essa pesquisadora, da qual eu admiro e tenho a oportunidade já de ter várias interações com ela, ela foi muito feliz nessa frase, e você também, de fazer a menção a essa pesquisadora e a sua frase, né? A frase que ela formulou, porque em uma sentença ela conseguiu resumir tudo que a gente conversou até agora. Ela fala do solo como base para a vida, foi o que a gente falou, é o alicerce. Né? Se não tiver um solo saudável, não tem planta. Se não tiver um solo saudável, não tem micro-organismos que fazem uma série de papéis importantes. Se não tem planta, a gente não tem biodiversidade. Não é só de planta. Não tem biodiversidade animal também que vai consumir essa planta. Não tem ser humano. Se não tiver solo, se não tiver planta, não tem ser humano. A gente se julga muito, né, dominador e ultra independente, mas para pensar. O mundo vive bem sem a gente, ser humano, mas a gente vive bem sem esse ambiente aqui? Não, né? Então, é o alicerce, é a água que a gente consome. Acabei de beber aqui a água, né, que você gentilmente deixou aqui pra gente. Essa água foi filtrada no solo, como a gente conversou. Ela chegou a um lençol freático em função da qualidade dessa filtragem que aconteceu. Essa água, ela não deve ser poluída por má condução desse solo. Então, os colegas que não estão conduzindo bem as suas práticas em cima do solo, têm que repensar. E não é só no campo, não, é na cidade também. Na cidade também. E o solo é base para a biodiversidade de organismos, de animais, de plantas, e que nos dá um conforto, um prazer, veja a possibilidade que nós temos no Brasil de ambientes diferentes, né? Isso tudo parte do solo e é mitigação das mudanças climáticas. Mitigação significa emitir menos gás para a atmosfera e remover, como a gente conversou. Para remover esse gás, ele tem que ficar sequestrado, ficar absorvido, retido, fixado em algum lugar. Não há melhor lugar para reter esse excesso de carbono que está na forma gasosa, passa pela planta, não tem lugar melhor do que o solo. Porque esse carbono, como falamos, melhora a saúde do solo e permite aquele ciclo virtuoso. Então, ela foi muito feliz em uma sentença resumir tudo que a gente conversou aqui, né, no nosso bate-papo. Maravilha. Professor Dr. Carlos Eduardo Pellegrino Serra, querido, minha gratidão pela partilha e pela presença. Obrigado mesmo, e quero aproveitar aqui e pedir para que o professor faça suas considerações finais, mais uma vez, muito agradecido. Obrigado. Sou eu quem agradece a oportunidade, sabe? A gente, sempre que chamado, procura participar dessas, porque são vocês que conseguem transmitir, né, e disseminar as ações de pesquisa, de ensino, de extensão que a gente faz na universidade, né? Nós temos lá na Exalc, onde eu sou professor, esse cuidado, né? Temos vários colegas
e colegas da disseminação, da comunicação. Temos um centro recém-criado lá que chama C-Carbon, Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, que esse carbono como indicador de tudo isso que a gente falou, né? Tem carbono no solo, tem na água, tem na planta, tem nos animais, tem na atmosfera. Como é que a gente usa esse elemento carbono para entender todo esse processo? Ele é um indicador dessa nossa conversa aqui hoje. Então, eu só posso te agradecer pela oportunidade, né? Espero que os nossos colegas gostem e estamos à disposição lá no C-Carbon, na Exalc, para receber o pessoal que queira, né, ver um pouco desses experimentos, desses processos, desses laboratórios. A universidade está de portas abertas para receber. Então, esperamos aqueles que estejam interessados para nos fazerem uma visita. Maravilha, professor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre o solo e a alimentação. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor Dr. Carlos Eduardo Pellegrino Serri. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.